Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês como vocês podem criar essa movimentação de câmera aqui na Flex. Então, câmera top-down, né? Que ela segue o jogador. O jogador ele se move em 8 direções, como você pode ver aqui. E você também pode rotacionar sua câmera. Então é isso, vamos começar. Nós vamos primeiro criar o nosso player. O player seria então uma cápsula com física e com colisão. E que teria um modelo, né, para renderizar ele. Para fazer movimentação de personagens especificamente, a Flex ela tem um tipo de ator específico para isso. Physics Character Controller. Esse cara é o responsável por fazer física do jogador e de personagens no geral. E você pode ver que ele é invisível, né? Porque ele faz apenas o sistema de colisão e física do nosso personagem. E agora nós precisamos criar um ator para ele, né? Que seria o modelo do nosso personagem. Então, New Model. Esse model vai ser filho do nosso Character Controller, né? Então nós vamos adicionar aqui o modelo a ele. Seria uma cápsula. Você pode notar que o Character Controller ele é bem maior que o nosso modelo, mas nós podemos modificar isso aqui nas propriedades do seu lado direito. Basta você mudar aqui a altura e o radius. Pronto, encaixou. Você pode notar que agora a colisão está no tamanho exato do nosso modelo. Se você der o play, você vai ver que ele não aplica a física, né? Então, o personagem está aqui, né? Ele tem colisão, tudo, mas ele não aplica a física. Isso acontece porque na Flex, a física do personagem é desabilitada por padrão e você precisa programar essa física via Visual Script, em C Sharp, tanto faz. Agora que nós já temos o modelo do nosso personagem, vamos criar agora o nosso Visual Script que controla esse personagem. E vamos adicionar esse script no nosso player. E também vamos colocar aqui o material do nosso player para ficar mais bonitinho, né? Vamos abrir o nosso script. E agora o primeiro passo vai ser pegar esse ator, né, do tipo Character Controller, para a gente poder mover ele pela cena. E para a gente pegar ele aqui no nosso Visual Script é bem simples. Você tem que pegar qual ator que está sendo controlado por esse script. Para fazer isso, basta você pegar o nó Get Actor aqui, Script Get Actor. Você já pegou agora quem é o ator que o seu script está controlando, né? Que seria no caso a nossa cápsula. E desse ator nós queremos pegar o tipo dele, né? Que seria um Character Controller. Para fazer isso, basta você usar o nó As, ou seja, to As. E aqui você passa o Character Controller, que é o tipo de ator que você quer pegar. Pronto, você já pegou aqui, né? E agora esse as, ele vai retornar esse Character Controller aqui do nosso personagem. Ele tem uma função muito legal, que é a função de Move. E essa função será para você mover esse personagem em alguma direção da nossa cena. Seja para cima, para os lados, para frente. Então basta você chamar aqui um Move. Aqui em Character Controller Move. Essa função ela vai pedir quando ela vai ser executada, quem vai executar ela e qual a direção na qual ele tem que se mover. Então, nós vamos adicionar aqui um override on update, ou seja, a cada frame do jogo ele deve se mover. Então, nós vamos dizer que quem vai mover é o nosso Character Controller. Nesse caso, basta você pegar aqui o vetor para baixo, seja get down, aqui em vector 3 get down. O down ele vai retornar um vetor. Se você olhar aqui no nossa cena, você vai ver que o y ele é o vetor para cima, o z é o para frente e o x é o para o lado. O down seria esse y aqui, né, negativo, então para baixo. E qual vai ser a força de gravidade? Basta você criar aqui um parâmetro do tipo float, chamar ele de gravidade. E qual vai ser o valor inicial dele? Pode ser aqui o 10, né? Vamos arrastar ele para cá e multiplicar a direção para baixo pela gravidade. A ordem de multiplicação importa muito aqui, tá? Você precisa multiplicar primeiro o vetor de direção e depois a força da gravidade, porque a ordem que ele multiplica vai influenciar em qual resultado que ele vai entregar aqui. Você pode ver que ele vai retornar esse amarelinho, né, que seria um vetor, ou seja, vai retornar um vetor para baixo com a força de gravidade.
Se você multiplica primeiro a gravidade e depois a direção, aqui ele não vai retornar um vetor. Ele vai retornar apenas um número flutuante, né? Um float, como você está vendo aqui. Então você coloca aqui a ordem certa. Agora que nós temos a direção da gravidade, basta a gente multiplicar a gravidade pelo delta time do nosso jogo. Delta time. Physics get delta time. E agora nós vamos ligar aqui no nosso move. Se você der play no seu jogo, você vai ver que já está funcionando, tá? Então vamos fechar, salvar e vamos apertar o play. Você pode ver que nosso script ele já está adicionado no nosso player, tá? Então vamos apertar o play e, opa, muito pouco, vou colocar aqui 100. Ok, nós criamos agora a nossa gravidade. Para deixar isso aqui mais organizado, vamos criar funções para fazer cada uma das tarefas. Vamos separar no sistema por três partes. Nós temos a gravidade, a direção e a velocidade. A gravidade já está pronta. Nós já pegamos nosso jogador e aplicamos a velocidade a ele, que seria a nossa gravidade. Para a gente pegar a direção de movimento, nós vamos criar uma função separada para ficar mais organizado. Então basta você vir aqui e colocar um function. E essa função vai se chamar getMoveDirection. E ela vai retornar para a gente um vetor, que seria um vector3, que é a direção na qual a gente quer se mover. Qual a direção do nosso jogo? Nós temos aqui a nossa câmera. Você pode notar que a câmera é muito importante aqui, né? Porque nosso jogo ele tem que sempre seguir a movimentação da câmera. Então, se a sua câmera está virada assim de lado, o seu jogo tem que se mover assim para cá, para frente, né? E para os lados, sempre relativo à direção da câmera. Se a sua câmera ela vira, e agora como você mudou a câmera de direção, você passa a ser o forward, ou seja, o para frente passa a ser essa direção aqui. E o seu right e left, que seriam os lados, são esses aqui. Então você tem que sempre acompanhar a movimentação da sua câmera. Para fazer isso, você precisa aqui pegar primeiro a sua câmera, né? Então você precisa ter alguma forma de pegar a câmera do seu jogo. Como eu quero fazer algo simples, eu vou simplesmente pegar minha câmera e arrastá-la para cá. Você pode criar um parâmetro, fazer outras formas mais elaboradas, tá? Mas eu vou só pegar minha câmera aqui pro Visual Script mesmo, tá? E eu quero pegar a direção para frente dela, né? Para onde que ela está mirando. Então, get transform. O transform, ele que faz toda a parte de cálculo de posição, rotação, seus objetos, tá? E inclusive, a gente consegue pegar o vetor de forward do seu objeto através do transform. Então, o forward é sempre para onde a câmera está apontando. Isso também vale para outros objetos. Cada objeto dessa cena, ele tem o seu forward, que é a direção na qual ele está virado. Tem o up, que é a versão para cima. Tem o right, left, né? Você consegue acessar esses dados através do seu transform. E para você pegar o forward, basta você vir aqui e forward. Aqui, transform, get forward. Você já pode retornar esse valor, né? Eu já posso aplicar essa direção no meu personagem. Vou criar um comentário aqui para deixar mais organizado. E a gravidade, ela precisa ser somada na direção na qual o jogador tem que se mover. E agora basta eu pegar aqui a direção, get move direction, que é a função que eu criei aqui embaixo, multiplicado pela velocidade na qual tem que se mover. E a velocidade na qual o jogador pode se mover vai ser também um parâmetro, que vai ser um valor 1000. Então vamos colocar aqui e multiplicar. E agora eu adiciono esse valor na minha gravidade. Pronto, agora eu tenho a gravidade e a movimentação do seu jogador juntas, né? E eu pego tudo e aplico do meu personagem para se mover. Opa, já está se movendo. Você pode ver aqui, ó. Se eu apertar o play, ele já move. Tá vendo? Ele se moveu para frente aqui, ó. A sua câmera está apontada para frente, né? Você tá vendo aqui na minha seta. E se apertar o play, ele vai para frente. E se eu virar essa câmera, para onde você acha que o jogador vai ir? Agora o jogador vai vir para cá, ó. Aí, ó. Só que a gente quer ter um pouco mais controle sobre isso.
eu quero que o jogador só se mova se eu apertar uma tecla. Aqui na Flex eu já falei no outro vídeo sobre como os inputs funcionam, tá? Você pode ver aquele vídeo caso você não tenha visto, mas aqui na parte de settings, inputs, você já tem aqui um arquivo de configuração que tem aqui os axes. E os axes são os botões que você aperta para controlar o jogador, o menu e assim por diante. Aqui nós já temos um valor padrão definido, tá? Que são o horizontal e o vertical. Então, ele está dizendo aqui que quando apertar a tecla D, ele vai para a esquerda, e se eu apertar a tecla A, ele vai para a direita. E aqui o vertical, né, que seria o W para frente, o S para trás, e é isso. Então eu quero usar esses inputs aqui para mover o jogador. E eu preciso multiplicar o nosso forward pelo input. Por quê? Porque quando nós estivermos pressionado, o nosso forward vai ser zero, né? Então não se move para lugar nenhum. Multiplicado aqui em getAxis, nosso input, getAxis. Ele pergunta aqui, quando que isso aqui vai ser executado? Eu quero executar ele aqui, quando minha função for chamada. E qual é o nome do meu axis? Nesse caso, seria o vertical. Então, com isso, a gente consegue mover o nosso jogador quando apertar tecla W ou S. Vamos apertar o play. Você pode ver que o jogador está parado. Se eu apertar o A, para frente. Se eu apertar o D, para trás. Beleza, a gente já fez aqui para frente. E agora, como a gente vai fazer para ir para o lado? Você precisa pegar o seu right, então, a direita, né? Get right, na parte de transform. Vamos colocar aqui um sequence. E agora nós queremos pegar o nosso horizontal, que seria a movimentação horizontal. Ok, nós já pegamos aqui nossa direção. Vamos multiplicar o right pelo nosso axis. E quando terminar isso aqui, nós vamos retornar o valor. E vamos somar esses dois vetores. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu peguei as duas direções de forma independente, forward quanto right, multipliquei pelo nosso axis, cada uma dessas direções. Então, se eu apertar aqui o W, o meu forward ele vai para frente. E se eu apertar o D, o meu right, né, ele vai para o lado. E depois que eu faço todos esses cálculos, eu junto os dois, né, e aí eu retorno o valor. Tô parado, né? Apertar o A, o D vai para o lado, o A vai para o outro, o W vai para frente e o S para trás. Só que tem um porém. Como nós estamos pegando as duas direções e somando ela, se nós apertamos os dois botões ao mesmo tempo, tipo apertar o W e o D junto, a direção vai ficar o dobro da velocidade. E por que que isso acontece? Nós temos aqui o nosso player, né? Essa bolinha aqui é o nosso player. Esse aqui é o vetor forward, né? Para frente. E aqui é o nosso right, que seria para o lado. Quando eu aperto o W, ele vai para cá, né? Para frente. E se eu apertar o nosso D, ele vai para cá. E qual que é o problema disso? A direção de um jogador, ela precisa ser um vetor normalizado. O que que seria isso? Então, essa aqui seria a velocidade base do nosso jogo. E com esse vetor redondo, a gente consegue ter uma velocidade igual para todas as direções. E qual que é o problema de apertar com as duas teclas? Quando a gente faz isso, nós vamos gerar um vetor tanto um para cá, tanto um para cá. E com os dois juntos vai gerar isso aqui, ó, que seria basicamente o dobro do que a gente quer. O certo de apertar os dois botões seria gerar uma força que vai mais ou menos aqui assim, ó. Assim a aceleração ela seria a mesma de forma independente para qualquer direção que a gente queira se mover. Para resolver esse problema, a gente usa uma coisa chamada normalização de vetor. A normalização do vetor vai corrigir esse problema aqui, que nós juntamos as duas direções, né? E aí nós não vamos ter mais esse problema
de ter a velocidade errada quando apertamos duas teclas juntas. Isso é muito simples, basta você vir aqui e escrever aqui normalize. Então, aqui, match, normalize. E aí você passa aqui o seu vetor. E só isso. A partir de agora, a direção na qual você se move sempre vai ser essa aqui, ó. E não essa. Agora que nós já temos a direção que nós se movemos, e se nós queremos criar uma coisa diferente, como por exemplo fazer o jogador correr e andar? Para fazer isso, nós vamos criar uma função separada. Essa função vai se chamar velocity control e ela vai retornar para a gente um valor float, ou seja, qual é a velocidade que a gente quer se mover. Vamos criar aqui um novo parâmetro que seria a velocidade correndo, né? Então, float. E como vai funcionar isso? Bom, nós temos aqui o nosso um walk, que seria a velocidade dele andando e a velocidade dele correndo. E como vamos saber qual que tem que ser a velocidade final? Vamos fazer uma comparação. Então, quando a gente apertar a tecla Shift, a gente corre. Para isso, vamos usar aqui o get keydown, que em input get keydown. Ou você também pode usar um action lá do seu input actions, tá? Não vai fazer tanta diferença. Vamos ligar aqui, né? Então vamos fazer a comparação. E quando apertar a tecla Shift, ele vai retornar um valor, verdadeiro ou falso. E agora nós vamos usar o if. E aqui no if, ele vai verificar, né, se esse valor é verdadeiro ou falso. E quando esse valor for verdadeiro, ele está correndo, certo? Então nós vamos retornar o valor running, quando ele estiver correndo. E quando ele estiver andando, nós vamos usar o valor walking. Aqui na questão de get walking, que seria a velocidade de andar, nós vamos tirar isso aqui e colocar aqui um velocity control, que é a função que nós criamos. Vamos multiplicar pela direção. Com isso, nós já temos grande parte do nosso sistema já pronto. Então você já consegue aplicar a direção. Essa direção é a nossa gravidade somada com a direção de movimento. E a direção de movimento, que seria no caso para onde tem que ir, né? Direita, esquerda, para frente ou para trás, multiplicado pela velocidade. E a velocidade, ele é a comparação se está correndo ou andando. Nós temos que corrigir aqui as forças, né? Então, foi mal, pessoal. Tem um pequeno problema aqui, né? Eu tinha confundido a questão aqui do getKey, né? Eu tinha colocado aqui getKeyDown. Mas não é essa função que você usa para comparar se ele está pressionando ou não a tecla. No caso, você precisa usar essa função getKey para você comparar se ele está pressionando a tecla, tá? Então, só uma pequena correção aí. Você usa essa função aqui, getKey. E aí você vai ver que já está funcionando o seu controlador. Tanto andando quanto correndo. Ele tem gravidade, você pode ver que já cai na rampa, né? Você pode subir a rampa aqui e cair. Só que tem um pequeno porém. Nós temos aqui a nossa câmera. E esse aqui é o nosso vetor para frente da nossa câmera. E esse aqui é o nosso player. O nosso player, ele sempre vai se mover na direção que nossa câmera está apontando, certo? Só que ele não está se movendo para frente como nós queremos. Na verdade, ele está forçando para baixo, né, nessa direção, que seria a direção que a câmera está apontando. E isso tem um problema, porque o seu jogador ele não vai ter a velocidade correta da forma que você queria. Porque quando ele estiver se movendo para frente, ele vai ter uma resistência maior por causa dessa direção incorreta que ele está aplicando. E aí o seu jogador vai ficar mais lento quando estiver andando para frente. O correto seria você aplicar essa direção para frente aqui. E ao mesmo tempo respeitando a direção na qual a câmera está apontando, né, que seria essa. Para resolver isso, a Flex ela tem uma função que se chama Project on Vector. E o que ela faz? Essa função ela vai pegar um vetor que está torto, né, para qualquer direção que você esteja usando, né? Esse vetor está torto, onde o seu up
essa bolinha e o seu forward, esse aqui, que seria no caso o que essa câmera está fazendo. E o seu vetor ele vai ser projetado para um vetor normal. E o vetor normal seria uma direção na qual você quer deixar como up, né? Então você poderia, por exemplo, pegar esse vetor aqui e converter ele para este daqui, ó, rotacionando esse vetor até que ele fique reto. Então é isso que a gente quer: respeitar o forward da câmera e ao mesmo tempo passar a direção correta para o nosso jogador. Então aqui na Flex, aqui onde pega a direção forward, nós vamos fazer essa pequena correção para o vetor ficar correto. Essa correção ela vai ser aplicada bem aqui, ó, antes de fazer multiplicação pelos seus axes. Project Vector, Project on Plane. Esse aqui é o Vector Project on Plane. E essa função ela vai perguntar para você quando que ela vai ser executada. Nesse caso pode ser aqui, ó. E ela também pede para você qual seria o vetor para cima que você quer, né? Que seria o normal, que seria isso aqui, ó, né? Qual seria o vetor na qual você quer projetar ele, que seria o para cima. Esse vetor ele seria o nosso up, get up. Aqui em vector 3, get up. E agora nós também vamos colocar o project plane aqui no nosso right. Então se liga aqui no vetor, nosso up. E quando vai ser executado? Seria aqui. E o resultado você puxa ele para cá. E também só uma coisa. Aqui no nosso return, né, você precisa também passar quando vai ser executado. Então depois do seu project on plane, você dá um retorno. E agora seu controlador já está funcionando perfeitamente. E uma coisa também que nós podemos fazer aqui seria fazer a câmera seguir o jogador. Para isso, vamos criar aqui um novo script, um new visual script, e nele vai se chamar câmera controller. A sua câmera precisa ter um offset. O offset é a diferença da posição do jogador para a posição da câmera. Então você consegue colocar a distância da câmera, a posição dela, a altura da câmera, né, em relação ao seu jogador. Para isso você pode colocar aqui um vector 3, que seria o offset, e também vamos colocar aqui um actor, que seria o nosso player. Aqui no seu override on update, você diz para a câmera qual vai ser a nova posição dela. Nós queremos que a posição dela seja, no caso, a posição do jogador mais o seu offset. Mais o seu offset. E agora vamos pegar a posição da câmera e atribuir esse novo valor. Isso aqui já é suficiente para fazer nossa câmera se mover pela cena. Aqui nessa câmera, adicione o seu script de câmera, né? E agora você coloca aqui o seu player. E agora vamos colocar aqui qual seria o offset da nossa câmera. Eu coloquei esses valores aqui, tá? Você pode colocar o valor que você quiser. Mas esse valor aqui já dá uma posição legal para a gente testar. Vamos dar um play. Pronto. Nossa câmera agora está seguindo nosso jogador. Mas eu quero ir um pouco além. Eu quero que essa câmera, além de ela se mover com o jogador, eu quero que ela olhe para ele, né? Eu quero que ela fique sempre focada no jogador. Para a gente fazer a nossa câmera olhar para o nosso personagem, nós vamos usar aqui o nosso look at. Look at. Que primeira opção, actor look at. Ele pergunta aqui pra gente qual que é o objeto que vai olhar para a posição, né? Nesse caso nós queremos que a câmera olhe, então vamos pegar aqui nossa câmera. E qual que é a posição no mundo que a gente quer olhar? A gente quer olhar para a posição do player. Então vamos pegar aqui nosso player, get position, e vamos distribuir
na nossa posição do Lookat. Além disso, ele também pede para a gente qual que seria o vetor up do nosso mundo. Aqui na Flex a gente pode passar tanto como 0.1.0, né, que seria esse vetor aqui, né, do y, ou você pode vir aqui, né, get up, né, aqui em vector get up. Pronto, seria basicamente isso que a gente precisa. E isso aqui é responsável por fazer a nossa câmera andar atrás do jogador e olhar para ele. Você também pode rotacionar sua câmera aqui com o seu offset, então você pode mudar a posição dela aqui no mapa. E o seu jogador sempre vai ir em relação ao forward da sua câmera, tanto para o lado, tanto para frente, para trás. E se você virar sua câmera, você consegue ainda manter a posição que você quer. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link desses arquivos aqui na descrição, através do GitHub. Você pode baixar aí, testar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Você também pode entrar no nosso grupo no Discord da Flex Brasil. Aí na descrição do vídeo vai estar o link para você entrar. E é isso, muito obrigado e até mais.